Recentemente, eu recebi a seguinte pergunta: Bruno, se você fosse começar a investir hoje, você olharia para renda fixa, ações, fundos imobiliários? Como seria a sua postura? Por isso, eu quero compartilhar com vocês como foi o início na minha jornada do mundo dos investimentos e também explicar o porquê eu acho que, na minha concepção, essa foi a melhor maneira na qual eu poderia ter começado a investir. Mas não, isso não é uma regra, não significa que todos os investidores precisam seguir esse passo a passo, até porque cada investidor ali vai ter um perfil, um propósito. O que importa é que você se sinta tranquilo, confiante e consiga dormir sem ter dor de cabeça ao pensar nos seus investimentos. Se você dorme se preocupando com a forma que você está investindo, provavelmente você está investindo da maneira errada. Bom, se você me acompanha por aqui há mais tempo, provavelmente você já conhece essa história, mas basicamente, quando eu comecei a ter contato ali com os investimentos, eu não investia visando o longo prazo. Eu queria especular, fazer muito dinheiro num curto período de tempo. Foi quando eu conheci o day trade, onde a gente compra e vende ações no mesmo dia, visando obter lucro com essas operações. Só que no resumo da ópera isso não funcionou para mim. Eu perdi dinheiro, não tinha psicológico para isso e a maioria das pessoas não tem psicológico. Já saiu estudo na FGV falando que a maioria das pessoas perdem dinheiro ao tentar fazer day trade. Por isso que depois que eu desisti dessa ideia, eu realmente decidi levar a sério e falei, bom, eu vou focar investindo no longo prazo, sem a pretensão de ficar especulando, querer ganhos num curto período de tempo, até porque eu realmente aprendi que para eu ganhar investindo, eu preciso ter paciência e deixar que o tempo faça todo o trabalho para isso acontecer. Então, o que que eu fiz na época? Bom, eu era leiga, não entendia muito sobre renda fixa, sobre como investir em ações realmente ali, visando o longo prazo, como investir em fundos imobiliários, não sabia absolutamente nada. Então, o que que eu fiz? Eu já estava um pouco calejada, estava com medo de perder mais dinheiro, porque eu já havia perdido dinheiro com day trade. Então, pensei, bom, a melhor maneira vai ser eu deixar rendendo esse dinheiro sem ter dor de cabeça. Na época, eu utilizava o Nubank, então eu deixava o meu dinheiro rendendo, não existia ainda as caixinhas, o dinheiro ficava rendendo na própria conta, então eu deixava ali o dinheiro parado, o dinheiro ficava rendendo, e isso me estimulava. Por quê? Todos os dias úteis eu abria o banco e via o meu saldo aumentando. Isso, para o investidor iniciante, é muito importante, porque você começa a perceber que, olha, investir dá resultado. É diferente daquela pessoa que já começa se aventurando em renda variável, sem entender ao certo como funciona, e daí, nos primeiros dias, já enxerga uma rentabilidade negativa e pensa: bom, fiz besteira, isso não é para mim. Então, eu acho que quando a gente começa com renda fixa, nós vamos trabalhando uma parte muito importante na hora de se investir, que é o nosso psicológico e a nossa mentalidade. Muitos investidores iniciantes, eles acabam seguindo certos vieses comportamentais e isso pode atrapalhar a jornada deles logo de cara. E quais são esses vieses? Temos o primeiro, que é a aversão a perdas. Muitos investidores iniciantes, eles têm receio de tomar risco nos seus investimentos, então se aventurar com ações ou até mesmo com fundos imobiliários e enxergar certas perdas, certas rentabilidades negativas. Um outro comportamento que isso pode acabar ocasionando é o investidor iniciante, ele compra um ativo de renda variável, por exemplo, e começa a ter prejuízo. Vamos supor que ele investiu numa empresa e a empresa começou a ficar ruim, dá problema. Por exemplo, a Americanas, que teve ali aquele escândalo com aquele rombo que não havia sido divulgado no mercado. Daí, ele vê drasticamente as suas ações se desvalorizando e ele não vende em hipótese alguma. Por quê? Porque se ele vender, ele vai estar concretizando aquela perda. Então, ele prefere deixar ali, acreditando que algum dia essa empresa possa vir a melhorar e ele recuperar esse dinheiro. Então, essa aversão é muito rotineira, principalmente em quem está começando. Então, a pessoa que já faz os seus primeiros aportes logo em renda variável, sem entender muito bem como funciona, qual é o propósito de se investir em cada classe de ativo, ela pode se assustar com essa rentabilidade negativa, ficar ali amargurando certos prejuízos ou achar, bom, investir não é para mim, estou fazendo besteira, estou investindo da maneira errada. Um outro ponto que atrapalha é o famoso FOMO, Fear of Missing Out, que é o medo de ficar de fora. Então, às vezes, o investidor vê aquela ação subindo muito, todo mundo falando de um determinado ativo, daí ele vai lá, bom, se eu ficar de fora, eu vou perder, esse ativo vai continuar subindo, vou colocar meu dinheiro ali.
mas ele não sabe se aquela empresa é boa, se realmente faz sentido para ele, para a carteira de investimentos dele, se está alinhado com o planejamento financeiro, o plano de investimentos que ele traçou. Ele simplesmente coloca o dinheiro dele ali e daí pode acontecer que daqui a algum tempo essa ação se desvalorize, ele pense mais uma vez, bom, fiz besteira, estou investindo completamente errado, vou vender no prejuízo, deixar em renda fixa ou então até mesmo parar de investir porque esse mundo não é para mim. Além disso, existe uma heurística conhecida como heurística da representatividade, onde o investidor, o que que ele faz? Bom, eu quero investir nessa empresa aqui. Ele não entende como a empresa ganha dinheiro, qual segmento ela atua, se realmente ela está num bom momento para se investir, se está apresentando lucros, dívida controlada. O que que ele faz? Ele abre o histórico daquela empresa. Bom, essa empresa, nos últimos 15 anos, entregou um baita resultado para os seus acionistas. Bom, se ela fez isso até o momento, muito provavelmente a probabilidade dela continuar entregando ótimos resultados é grande. Vou colocar meu dinheiro ali. Então, ela pega um resultado passado e acha que isso vai se repetir daqui em diante, como se fosse uma garantia de resultado futuro. Então, ela simplesmente sai alocando o dinheiro dela, mais uma vez, devido a essa ansiedade de quando nós estamos começando a investir. É plenamente comum, se você se identificou com algum desses comportamentos, não se preocupe, não é só você que sofre com isso. O que você precisa se atentar é se isso está te prejudicando. Então, justamente por eu já ter sido uma investidora iniciante e entender todos esses sentimentos, que eu sempre aconselho quem está começando a começar por renda fixa, porque é um tipo de investimento que nós conseguimos trabalhar bem o nosso psicológico, principalmente renda fixa pós-fixada. O que é uma renda fixa pós-fixada? É aquela quando você vai abrir ali o aplicativo da sua corretora, você encontra um título, seja um CDB, uma LCI ou LCA, que rende X% do CDI, 90%, 100%, 110%. Ela é pós-fixada porque você não sabe qual vai ser a sua rentabilidade final. A única coisa que você sabe é que a sua rentabilidade é indexada ao CDI. Então, quando a nossa taxa de juros subir, a sua rentabilidade vai subir. Quando a taxa Selic cair, a sua rentabilidade vai diminuir. É isso que você sabe. Diferente, por exemplo, de um pré-fixado, que você olha ali, que vai te rentabilizar com 15% todos os anos até o vencimento. Então, o pós-fixado, que permita com que você tenha acesso àquele dinheiro a qualquer momento, é muito legal para quem está começando. Você, em todos os dias úteis, vai ver o seu montante crescendo, vai se sentir confiante. Além disso, você vai ter tempo para traçar os outros passos, porque sim, temos passos muito importantes a serem seguidos que muitas vezes as pessoas ignoram. O primeiro passo é buscar entender as diferentes características das classes de ativos. Quando estamos começando a investir, muitas vezes o que o investidor faz? Ah, eu vi alguém falando dessa ação, comprei, vi alguém falando desse fundo imobiliário, coloquei meu dinheiro ali, mas ele não entende o propósito de cada um desses ativos. Então, eu vejo muitos investidores, por exemplo, que investem em fundos imobiliários visando receber os dividendos mensais. Porém, eles também acham que eles estão tendo ali um baita potencial de valorização do seu patrimônio. E não é bem assim. Se você estudasse as características dos fundos imobiliários, você entenderia, por exemplo, que o intuito dele é te trazer uma previsibilidade de renda com os dividendos mensais e não te dar um baita potencial de valorização. Até porque os fundos eles são obrigados a distribuírem 95% do seu lucro a cada semestre. Ou seja, ele não tem ali uma grande quantia de dinheiro para continuar reinvestindo e fazer o fundo crescer, como, por exemplo, uma empresa que pode reter a maior parte dos seus resultados para continuar investindo e fazer com que a empresa cresça. Se a empresa cresce, isso é refletido na cotação no mercado no longo prazo e o investidor também consegue ganhar com a valorização da ação. Então, buscar entender as diferentes características é muito importante para você não investir errado e não se frustrar depois. O próximo passo é traçar seus objetivos e propósitos. Eu sempre bato muito nessa tecla, mas é um ponto muito importante, porque se você precisa do dinheiro daqui a 1, 2 anos, você vai ter certos ativos para investir. Agora, se você já tem um horizonte ali de 10, 15, 20, 25 anos, você vai ter um leque maior, você vai poder correr mais riscos. Então, sempre trace os seus objetivos e propósitos para você conseguir destinar o seu dinheiro para o investimento ideal. Vejo que muitos investidores pulam essa etapa, às vezes investem um capital que eles vão precisar daqui a 1, 2 anos em renda variável, daí tem que resgatar com prejuízo desnecessariamente, porque eles pularam essa etapa de entender as diferentes características das classes de ativo. E além disso, quando você
entende as características dos ativos, quando você traça seus objetivos e seu propósito, você consegue montar um plano de investimento mais efetivo. Então, mais uma vez, dando o meu exemplo. Eu comecei com basicamente tudo em renda fixa pós-fixada. Eu deixei ali rendendo para eu não ter dor de cabeça, fui entendendo como funcionavam os outros tipos de investimentos, tracei os meus propósitos e falei, bom, estou pronta para montar minha carteira de investimentos. Então, daí eu comecei a falar, minha carteira não vai ser 100% em renda fixa, vamos supor números aleatórios. Eu vou querer ter 30% em renda fixa, 20% em ações, 10% em fundos imobiliários e também quero investir no exterior, vou investir ali 20%. Montei a minha carteira de investimentos e, a partir dali, eu fui fazendo os meus aportes para eu ir diversificando a minha carteira. Você não precisa ter pressa de idealizar essa carteira e fazer com que ela esteja 100% alocada logo nos seus primeiros aportes. Isso vai ser montado com o tempo, conforme você for aportando, conforme você for estudando, a sua carteira ideal vai sendo moldada. Mas você precisa anteriormente seguir esse passo a passo. E para te dar um resumo bem simples e básico das características das classes de ativos, eu quero te mostrar aqui. Fundos imobiliários são ideais para o investidor se expor ao setor imobiliário e ter uma previsibilidade de renda, porque ele sabe que todos os meses ele vai ter aqueles dividendos caindo na conta com uma certa previsibilidade. Porém, o capital aplicado não vai ter um grande potencial de valorização. Se o investidor está no momento da vida dele, no qual ele preza por uma valorização, talvez ele não precisaria se expor muito drasticamente a fundos imobiliários. Ele poderia colocar uma porcentagem menor do seu patrimônio, porque o propósito dele no momento não é fluxo de renda mensal, não é ter essa previsibilidade de renda. Se o investidor, por exemplo, coloca o dinheiro dele em ações, ele vai estar comprando ali uma pequena parte do capital social da empresa. Ele vai ter um maior potencial de valorização do seu patrimônio. Se é uma pessoa que quer focar em renda passiva, ele pode olhar para aquelas empresas mais maduras, mais sólidas, que já são boas pagadoras de dividendo, para ele também conseguir construir essa renda passiva. Só que se ele investe em fundos imobiliários e ações, ele precisa entender que esse dinheiro vai ter que ser voltado para longo prazo. Não pode ser um dinheiro que ele vai tirar daqui 1, 2, 3 anos. Ele precisa deixar esse dinheiro render, a empresa crescer, os fundos imobiliários se maturarem, para ele conseguir ali usufruir desse resultado lá na frente. Se o investidor opta, por exemplo, por ETFs, que são fundos de investimentos passivos, ou seja, você compra a cota de um fundo de investimento e a missão do gestor vai ser basicamente replicar um índice. Então, vamos supor que ele olha para o Ibovespa e fala, bom, eu vou replicar o índice Ibovespa, vou comprar todas as ações ali com seus respectivos pesos e automaticamente o ETF vai ter a mesma rentabilidade do Ibovespa, que é um índice que reúne as empresas com maior representatividade da nossa bolsa de valores. O investidor ele pode optar por ETFs porque ele quer ter uma diversificação com pouco trabalho. Às vezes ele não tem muita paciência para estudar sobre investimentos, não tem muito tempo para poder se dedicar, então ele monta uma carteira com ETFs que vai ser muito mais simples e rápido para ele conseguir fazer os aportes dele. Mas ele precisa entender essas diferentes características. ETFs, normalmente, aqui no Brasil, eles não têm a isenção de imposto de renda sobre os dividendos. Então, quando um ETF distribui dividendos, você vai ter o imposto de renda retido na fonte com uma alíquota de 15%. Então, o investidor ele precisa pesar ali os prós e os contras. A pessoa que quer investir em renda fixa, ela quer diminuir a volatilidade da carteira. Se você investe em renda variável, os preços estão sempre oscilando, tanto para cima quanto para baixo. Agora, se você investe em renda fixa, você consegue diminuir essa volatilidade. Você tem rendimentos previsíveis. Se você pega ali um pré-fixado, você já sabe que a sua rentabilidade vai ser 12% ao ano até o vencimento. Se você investe num tesouro IPCA+, com a rentabilidade de IPCA mais 7, você sabe que lá no vencimento a sua rentabilidade anual terá sido a inflação mais 7% ao ano. Então você consegue ter uma previsibilidade maior para você conseguir se programar para certos objetivos. Investir no exterior é ideal para quem? Para quem quer diversificação geográfica, não depender apenas das empresas aqui no nosso país. Se você investe, por exemplo, no índice S&P 500, existem ETFs que replicam o índice S&P 500. Você vai estar se expondo às 500 maiores empresas americanas.
E não só ao mercado americano, você também pode investir em empresas europeias. Enfim, você não fica preso apenas ao nosso país. Além do mais, você vai estar se expondo também a moedas muito mais fortes e consolidadas do que o nosso real, como, por exemplo, o dólar ou até mesmo o euro. Então, você precisa entender tudo isso aqui, investir no exterior, ações, ETFs e os próprios fundos imobiliários são voltados para investimentos de longo prazo. Investimentos de curto prazo precisam ser trabalhados em renda fixa. Então, entender esses pontos aqui é muito importante para que ele consiga montar um plano de investimento que seja compatível com seus objetivos e propósitos. E talvez você esteja se perguntando, tá, Bruna, eu entendi que, de acordo com a sua concepção, renda fixa seria ideal, principalmente para quem é muito iniciante, não tem a mínima noção do funcionamento ali de outros ativos. Então, começar com uma renda fixa pós-fixada pode ser a maneira mais tranquila para a gente ir trabalhando ali o nosso psicológico e entendendo como funcionam os rendimentos dos investimentos. Agora, quando o investidor ele começa a dar outros passos, dentro de renda fixa mesmo, ele começa a aprender mais sobre os títulos do Tesouro Direto. Existem títulos ali que servem para a gente se planejar para a nossa aposentadoria, que servem para investimentos de médio e longo prazo. Inclusive, tem um vídeo bem completo falando sobre todos os títulos do Tesouro Direto, que já saiu aqui no canal. Eu vou deixar na descrição e passando aqui em cima para você assistir depois. Agora, se o investidor ele já quer começar a dar os próximos passos, quero escolher ações e fundos imobiliários para eu investir, para onde que eu deveria olhar? Daí eu vou compartilhar também qual foi a minha atitude. Quando eu comecei a escolher as primeiras ações e os fundos imobiliários para eu investir, eu optei em começar pelos maiores do mercado, ou seja, os meus olhos se voltaram para os fundos mais sólidos e consolidados e para as maiores empresas. Por quê? São empresas e fundos maduros, sólidos, bem geridos, que entregam até o momento bons resultados para os seus acionistas e cotistas. Então, acho que é uma ótima maneira também da gente começar. Nós começarmos em renda variável, nos expondo automaticamente a ativos mais arriscados, também pode ser um erro, dependendo do perfil do investidor. Daí ele já coloca ali o dinheiro dele numa Magalu, numa Americanas, numa empresa ali um pouquinho mais questionável, achando que ele pode ter um baita potencial de valorização. A empresa não anda, pelo contrário, às vezes até apresenta prejuízo e você começa a ter uma rentabilidade negativa, você começa a se arrepender do investimento que você fez. Eu acho que, conforme nosso conhecimento vai avançando e a nossa familiaridade com o mundo dos investimentos vai aumentando, daí a gente vai cogitando ativos mais arriscados também para compor a nossa carteira. Então, uma ferramenta que pode nos auxiliar é essa aqui. Entrando no site da UVP Analítica, vamos na parte de rankings, dar uma olhadinha em empresas sem prejuízo. Classifica as empresas que não apresentaram prejuízo nos últimos anos. Então, já conseguimos fazer ali um certo filtro, começando por empresas sólidas que não apresentam prejuízo. Isso é muito importante. Se a gente quer ser um pequeno sócio, queremos ser pequeno sócio de uma empresa que está sólida, apresentando lucros, com dívida controlada. Daí a gente já consegue ter aqui um ranking com uma lista, com várias páginas para a gente já conseguir filtrar os nossos estudos. Além disso, falando de ações, se o investidor é iniciante e quer maior previsibilidade, ele pode começar com empresas do setor financeiro, saneamento, de energia, as famosas seguradoras, porque ali são setores mais perenes. Provavelmente você já escutou isso. São empresas que conseguem sobreviver bem, independente do momento macro que estivermos passando. Então, bancos, mesmo que a nossa taxa de juros esteja elevada, eles conseguem apresentar bons resultados. Empresas de energia elétrica, saneamento, conseguem repassar a inflação nos serviços distribuídos para os seus clientes. Então, é muito bom a gente se expor, principalmente quando estamos iniciando, a esse tipo de empresa. Falando agora dos fundos imobiliários, a minha pesquisa começou também fazendo um ranking. Porém, foi um ranking que mostrava para mim os fundos com os maiores valor patrimonial, ou seja, fundos com patrimônio mais significativo. Normalmente, um fundo com patrimônio menor é um fundo que está começando, às vezes tem uma liquidez mais baixa, movimenta pouco dinheiro no mercado. Então, mais uma vez, para quem está começando, quanto mais solidez, segurança, melhor. Então, eu foquei os meus estudos nesses fundos aqui, KNCR11, XPML, HGLG, KNRI, para que eu conseguisse montar uma carteira diversificada, porém com fundos mais consolidados no mercado.
É lógico, como eu falei, conforme o tempo for passando, a gente for entendendo melhor como se analisar um fundo imobiliário, como ler um relatório gerencial e entender como se analisar os riscos de cada fundo, aí sim o investidor pode optar em colocar fundos mais arriscados. Porém, muitos investidores já começam ali buscando fundos que têm um retorno em relação ao seu yield muito elevado. Ah, um fundo que paga tantos por cento de dividendo. Ele sai colocando dinheiro ali, mas ele não analisa se aquele fundo é bem gerido, se é sólido. O que precisamos entender é que no mercado não existe almoço grátis. Quanto maior o retorno, maior o risco. Se você olha um fundo que está pagando um dividend yield elevadíssimo, muito acima do mercado, você pode ter certeza que ele está correndo mais risco para conseguir entregar esses resultados. Então, o investidor coloca o dinheiro, depois o fundo ali desaba, como por exemplo o DEVA 11, HCTR 11, e o investidor perde dinheiro desnecessariamente. Então, como você pode ter percebido, eu relativamente me considero um pouco mais conservadora na forma com a qual eu comecei a investir. Por quê? Eu optei em começar por renda fixa, deixar o meu dinheiro rendendo, para eu não ter estresse, ver o meu dinheiro ali sempre aumentando. Fui entendendo sobre as outras classes de ativos, me planejei, vi qual era o meu propósito, os meus objetivos, para eu conseguir montar uma carteira diversificada. Na hora de começar a analisar os ativos, eu optei em começar pelas empresas sólidas, maduras, de setores perenes. Comecei também a analisar fundos imobiliários que já eram consolidados no mercado, para eu não me expor a ativos mais arriscados desnecessariamente. E com o tempo eu fui moldando a minha carteira de investimentos. Eu posso afirmar para você que eu demorei basicamente quase 2 anos para eu chegar naquela carteira que eu idealizei lá no início, para você ver como é um processo mesmo que não é do dia para a noite. Você não precisa se obrigar a ter uma carteira super diversificada logo assim que você começa a investir, porque a diversificação ela vem com o tempo, conforme o seu patrimônio cresce e conforme o seu conhecimento avança. E além disso, se você quer ficar tranquilo em relação a problemas que podem vir quando falamos de investir, por quê? Muitos investidores colocam ali o dinheiro em renda variável e não fazem a mínima ideia depois como declara o imposto de renda, como paga os impostos devidos, caso a gente tenha lucro nas nossas movimentações. Mas você pode ficar tranquilo, porque a B3 investiu e é parceira de um aplicativo que faz a declaração do seu imposto de renda em relação aos seus investimentos em apenas 5 minutos. Exatamente. Com o período de declaração se aproximando, muitos investidores começam a se preocupar, mas se você baixar o aplicativo Grana Capital, você consegue ter acesso à declaração pré-preenchida, na qual você baixa o arquivo, coloca no programa da Receita e em 5 minutos todos os dados seus sobre seus investimentos em renda variável estarão ali. Seja sobre fundos imobiliários, ações, BDRs, ETFs, opções. Se você faz movimentações em contratos de mini índice e mini dólar, tudo vai estar ali. Ele também faz o acompanhamento dos seus lucros e prejuízos, abate prejuízos para que você não pague ali imposto desnecessário sobre as suas operações. Você pode também acompanhar o calendário de dividendos, se programar para saber como você vai reinvestir os seus dividendos, porque ele mostra ali a data e o valor de cada ativo que você está prestes a receber dividendos. E também você ainda consegue ter uma inteligência artificial para te auxiliar a tomar as melhores decisões em relação a seus ativos. Você pode colocar alertas que te avisam sobre as subscrições dos seus ativos, tirar dúvidas para que você consiga chegar na melhor decisão para sua carteira de investimentos. Lembrando que se você utilizar o cupom ELAINVEST, você vai ter 25% de desconto e é só você baixar o aplicativo e testar de forma gratuita, sem colocar o seu cartão. Eu espero que você tenha gostado do vídeo. Se você gostou, não deixe de se inscrever aqui no canal e ativar o sininho para ficar por dentro de todos os vídeos que saem sobre finanças e investimentos. E só mais uma coisa, não custa você deixar o seu like, porque assim o YouTube vai entender que esse vídeo foi relevante e vai recomendar para muito mais pessoas. Então, um beijo e eu te vejo no próximo vídeo.